Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, a paz do Senhor seja com todos vocês, Shalom Adonai para todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo possa guardar, proteger cada um dos irmãos e que Deus em Cristo possa vos abençoar de uma forma maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre tribulação na mente, tribulação na carne, e nós vamos também entregar a Deus todas as nossas tribulações. A paz do Senhor Gabriela, a paz do Senhor Elza, chegou aí também agora. Que Deus em Cristo possa abençoar vocês em nome de Jesus. Vamos falar sobre tribulação. Tribulação é algo que é muito importante. Muitas das vezes a gente não tem coragem de falar sobre as tribulações que passam sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Eduarda Grace, Deus te abençoe. Então, muitas das vezes a gente não tem coragem de falar sobre as tribulações que está acontecendo na nossa carne, aquilo que está acontecendo na nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E aí eu vou fazer esse vídeo para falar sobre isso, para a gente tirar essas coisas que estão aí entulhadas, né? Um monte de lixo que fica entulhado dentro da gente, que a gente não tem coragem de falar com outras pessoas. Por quê? Por medo das pessoas denegrirem a nossa imagem, por medo das pessoas falarem mal da gente. Então hoje nós vamos falar sobre tribulações, vários tipos de tribulações, e há tribulações que podem levar as pessoas até mesmo a um nível mais alto de depressão, ok? Está em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim, ó. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo, são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos tribulados, é para a nossa consolação e salvação. Grava isso. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também bem padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Amém? Fidelis, Deus te abençoe. Meus amados irmãos, nós vivemos no mundo onde hoje ser cristão é algo, para algumas pessoas é hobby, para algumas pessoas é uma coisa mais séria. Hoje eles brincam com tudo. Muitos irmãos e irmãs que não levam o cristianismo a sério, ou acham que a igreja é o cristianismo e o cristianismo não é a igreja. O cristianismo é todo aquilo que corre em torno de Cristo. Então, entenda uma coisa. E nós, como cristãos que somos, quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos uma jornada. E cada um de nós temos uma vida diferente uns dos outros. Pensamentos, desejos, vontades, e as maiores tribulações que acontecem é
elas acontecem na nossa carne e elas acontecem na nossa mente, que é o maior campo de batalha que existe. Então vamos lá. Nós entendemos que todas as vezes que a nossa mente entra em um estágio de tribulação, é alguma coisa que começa a incomodar. Primeiramente, começa como se fosse um pensamento, e esse pensamento começa a nos causar um grande incômodo. E às vezes a tribulação que nós estamos passando é a vontade de fazer algo que não é permitido nas Sagradas Escrituras. Às vezes a tribulação que sobrevém sobre nós é alguém da nossa própria casa que não contribui para que nós venhamos nos manter firmes na presença de Deus. Como assim, pastor? Nos perseguindo, nos caluniando, falando mal, mentindo, fofocando. Isso também é um tipo de tribulação muito comum nos dias atuais. Outro tipo de tribulação, vontades de coisas que você fazia no passado, elas sobrevêm sobre a sua vida e sobre o seu corpo. Meus amados, a Bíblia diz que nós vamos ser tentados dentro daquilo que nós já experimentamos. Mas, pastor, se Deus me libertou, como eu tenho vontade de fazer tal coisa? Olha, nós começamos a ter vontade de fazer coisas que fazíamos antes de sermos cristãos, quando nós deixamos de fazer o nosso dever de casa. E qual é o nosso dever de casa? O nosso dever de casa é quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando nós deixamos de falar com Deus, quando nós deixamos a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque sempre quando nós deixamos a nossa comunhão com Deus de lado ou se esfriar na comunhão com Deus, automaticamente aquilo que não atentava à sua carne, pois quando você está com o teu espírito ligado em Deus, Deus supre todas as necessidades do seu espírito e não permite que a sua carne sobressaia, não permite que sua carne ela fale mais alto. Então, quando nós abaixamos a nossa guarda e quando nós permitimos que a nossa carne ela se fortaleça por falta de jejum, por falta de oração, por falta de alimentação da palavra, automaticamente nós entramos nesses conflitos ou nessas tribulações carnais simplesmente por um descuido. Até então aí está fácil de se manter cristão. Por quê? Porque se está faltando leitura da Bíblia, lê a Bíblia, que a vontade das coisas vai começar a passar. E começar a jejuar, você também vai começar se seu corpo está querendo fazer aquilo que não é para fazer, se você começar a jejuar também, automaticamente o seu espírito vai se fortalecer e a sua carne, ela automaticamente vai ser vencida pelo espírito. Mas há tribulações, amados. Nós estamos aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai passar muita coisa na nossa mente, vai passar muita coisa na nossa cabeça. E são coisas que talvez você que está me vendo agora nesse vídeo, você que vai assistir esse vídeo depois, são coisas que você não tem coragem de falar com seu pastor, tem coisas que você não tem coragem de falar com seu marido, tem coisas que você não tem coragem de falar com sua esposa, tem coisas que você não tem coragem de falar com seu pai, tem coisas que você não tem coragem de falar com sua mãe. Por quê? Porque são coisas que passam pela nossa mente, que, irmãos, a gente acha que a gente não é nem capaz de imaginar e de pensar, mas o trem apareceu na mente. E aí o que acontece? Aquele negócio começa a ter uma tribulação total. Então, a maioria das nossas tribulações carnais, quando não é uma tribulação também, quando é uma tribulação para o lado sexual, não é verdade? Por quê? Porque o ser humano, tanto o homem como a mulher, eles foram feitos
Todos os seres humanos eles foram feitos para ter companheiros e companheiras. Ninguém foi feito para viver sozinho. Então, uma pessoa que vive só, ora, o apóstolo Paulo ele deixa claro que uma pessoa que ela casa, ou que tem um marido, ou que tem uma esposa, para não se ausentar tanto tempo do seu esposo, por quê? Porque senão vai ter tribulação na carne. A carne vai começar a ter tribulação. E isso não quer dizer que você não ame seu esposo, não ame sua esposa. Mas se não há contato, automaticamente vai haver tribulação na carne. E às vezes nós pensamos coisas que não era para pensar. Imagina coisa que não é para imaginar. Ora, mas eu quero que você entenda que essas tribulações não existe homem mais santo, não existe mulher mais santa que não passe por esses tipos de tribulações. Ora, mas é claro que tem como a gente reorganizar isso. Simplesmente nós que somos casados, o próprio apóstolo Paulo ensina na Bíblia que não se afaste da tua mulher, não se afaste do seu marido. Pois, para quê? Para que você não venha ser tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo, ele anda de redor. A Bíblia diz que ele anda de redor, buscando e bramando a quem ele possa tragar. Ou seja, o diabo, ele fica olhando quem está vulnerável. O diabo, ele olha quem está vulnerável. O diabo, ele procura quem está frágil. O diabo, ele procura quem está disperso. É como se fosse numa igreja. Quando você vê alguém disperso, facilmente o diabo ele tem possibilidade de pegar aquela pessoa. E uma pessoa, quando ela é pega pelo diabo, quando ela está dispersa no meio do rebanho ou no meio do ministério, você vê que a primeira coisa que o diabo faz é afastar a pessoa da igreja. Aí quando ele consegue afastar a pessoa da igreja, aí ninguém falou nada da pessoa da igreja, ninguém da igreja falou nada da pessoa. Então o diabo vai na mente da pessoa e fala com ela: olha, ninguém gosta de você mais. Olha, ninguém te apoia. Olha, ninguém te ama. Olha, estão falando mal de você. E às vezes, não, quase a maioria, não está acontecendo isso. Aí ele coloca na mente da pessoa assim: olha, não vai lá não, porque senão vai ficar todo mundo olhando para você. Você já faltou 2 cultos, já faltou 3 cultos. Você já não tomou Santa Ceia. E aí ele começa a acusar, e ele começa a inventar um monte de coisa. E aí a pessoa começa a ter essa tribulação na carne, aonde ela não consegue se estabelecer, não consegue ser fortalecida. E no final dessa live, eu vou estar orando para todos que estão fracos na fé, todos que estão precisando de um fortalecimento, todos que estão precisando de que Deus tire um tipo de tribulação que está passando, que seja na mente, que seja na carne. Existe também a tribulação no espírito. Qual é a tribulação no espírito? Na alma, quando a alma fica abatida, sabe, aquela tristeza que você não sabe explicar, sabe, aquele dia que você acorda, que parece que quem é crente parece que não é crente, sabe, quando você acorda, você olha, você fala: meu Deus, hoje meu dia não está sendo um dia bacana, meu dia não está sendo um dia legal, tudo que você faz o trem dá errado, e você vai ficando nervoso com aquilo, e aí daqui a pouco você acaba saindo até da benção. Ah, pastor, não posso sair da benção não. Pode mesmo não, mas de vez em quando, dependendo da situação, a pessoa sai da benção. E eu não sou Deus para julgar ninguém. Não sou Deus para julgar ninguém. Cada um sabe da forma e do jeito que deve se comportar. E cada um tem o seu repente. Eu não sou dono do repente de ninguém. Eu não sou dono do instinto da pessoa. Não sou. Então, uma coisa que eu procuro sempre ensinar é que quando você ficar nervoso, não é pra você ir pescar não, tá, irmão? Quando você ficar nervoso com alguma coisa, alguma situação,
É melhor você sair de perto da situação ou evitar certo tipo de coisa para que não venha agravar mais. Porque, como eu disse, o diabo ele planeja coisas, ele não fica feliz com ninguém. O cristão, ele pode ser um cristão que ele pensa, amém? Eu não estou falando que ele é. Pode ser o cristão que pensa ser derrotado. Pensa, não é. O cristão que pensa ser derrotado, mesmo o cristão que pensa ser derrotado, ele não é derrotado nunca. Por que não é derrotado? Por mais fraco e fragilizado que ele se encontra, Jesus ainda continua sendo o Deus dele. Então, automaticamente, o Deus Todo-Poderoso ainda toma conta da vida, daquela vida. Então, o que acontece? Então, por mais que as pessoas estão fragilizadas, estão fracas na fé, estão desesperançosas, Deus, ele continua sendo o Deus dessas pessoas. Por mais que as pessoas não acreditam. Às vezes as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas falham. E às vezes eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas têm medo de prosseguir por alguma coisa que fez ou algum pecado que cometeu. E aí fica nessa tribulação e não permite ser tratada pelo próprio Deus, não permite ser direcionada pelo próprio Deus. Porque, meus amados irmãos, Deus, ele não vai tratar todo mundo igual. Cada um de nós somos diferentes na presença de Deus. Se a gente falar, não, é todo mundo igual na presença, não é. Cada um tem um sentimento que dentro do coração, sabe? E Deus, ele trata cada um de nós, cada caso com exclusividade e com muita seriedade. O nosso Deus, ele tem algumas pessoas que falam, pastor, Deus não quer esse pecador miserável, não. Eu falei, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, Deus quer mesmo, Deus quer esse miserável sim, Deus quer esse pecador, Deus quer essa pessoa que você acha podre, Deus quer essa pessoa que você acha que não vale nada. Essa pessoa Deus quer, ué. Deus morreu na cruz por ela também. Deus não morreu na cruz só por mim, que estou na igreja, estou ali na igreja ali, estou com a roupa bem coberta e tudo, estou de terno, estou de calça, não, Deus não morreu na cruz, não foi só por esse tipo de pessoa, não. Deus morreu na cruz por todos. E ele queria que ninguém se perdesse. Esse era o intuito de Deus. Então, assim, a igreja é o lugar das pessoas atribuladas, as pessoas que estão em tribulação. Porque é lá na igreja que você é consolado. Por quê? Porque você recebe a palavra, você recebe um ânimo. E é no meio dos irmãos. Se você se afastar dos irmãos, o que vai acontecer? Automaticamente, você vai envolver na sua tribulação e vai acabar com a sua vida. Então, muitas pessoas acabam com sua vida por simplesmente permitir que aquela tribulação na carne dela, assim, pastor, mas e se eu cometer aquilo que minha mente está querendo? E se eu tiver feito aquilo que a minha mente fez? Meu irmão, se você tiver feito, minha irmã, se você tiver feito, quero dizer para você que Deus ainda assim te perdoa. Deus ainda assim, ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Deus, ele não desistiu de ninguém, não, irmão. Deus, ele não quer desistir de ninguém, não. Sabe, Deus, ele quer restaurar as pessoas, independente de como as pessoas estão. Se as pessoas estão passando por um momento difícil da sua vida. Por quê? Muitas pessoas passam por um momento difícil na vida. Algumas não conseguem se firmar logo no primeiro momento. Algumas não conseguem se converter logo no primeiro momento. Mas a gente tem que saber que é Deus que vai tocar no ser humano, é Deus que muda. Então Deus está aí para perdoar, Deus está aí para tirar as atribulações da nossa carne, as tribulações da nossa vida. Então, muitas das vezes, nós que somos cristãos, nós temos um monte de tribulação na nossa carne, mas a gente não tem coragem de falar com as pessoas. Já pensou? Se na igreja fosse igual na igreja católica, que o pastor tivesse um dia de semana, vai ter o dia de semana que os irmãos
vão vir confessar com o pastor. Já pensou? Como é que não seria? Seria constrangedor, irmão? Será que seria constrangedor? Você falar das suas vontades carnais, falando, não, pastor, eu tô com a vontade de fazer não sei o quê. Pensou? Uma outra pessoa vir e falar, nossa, me bateu vontade disso, daquilo outro. Então, amados, isso é coisa que é natural do ser humano. O pecado de Adão, o pecado que eles cometeram lá atrás, que proliferou até hoje, porque o pecado todo, né, o que Adão e Eva ficaram sabendo, né, o que muitos não sabem, falam, meu Deus, o fruto representava o quê? Muita gente não sabe até hoje. O que o fruto representava? O fruto, amado, representava, eles eram tão inocentes, simplesmente eles não sabiam a respeito do bem e a respeito do mal. Eles eram inocentes, eles eram igual criança, eles eram igualzinho uma criança. Você vê que um filho pequeno, uma criança pequena de 3 anos, 2 anos, que ainda não tem malícia nem nada, não foi ensinado, porque tem algumas crianças hoje com a internet, que os pais deixam na internet, eles são influenciados pela internet, veem vídeos adultos, então eles sabem das coisas muito novas aí. Mas uma criança que não sabe de nada, você pode ficar pelado perto dela, que ela não vai ter maldade do que que está no seu corpo, que deixou de estar. Principalmente um filho, um pai, se o pai ficar nu perto de um filho, de uma filha, uma criança, ela não vai saber discernir o que é aquela nudez do pai, o que representa órgão de pai, de mãe, você entendeu? Não vai ter aquela distinção. Então, no Jardim do Éden, era mais ou menos assim. Eles eram muito simples, eles não tinham malícia. Tanto que a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Eles viram que estavam nus e se envergonharam. Então eles se envergonharam de quê? Eles se envergonharam de si próprio, do seu próprio corpo. Então, o pecado original só trouxe para eles a sabedoria do que era do bem e do mal. Agora olha só para você ver. Se nós não soubéssemos o que era mal, não tinha pecado. Não tinha por quê? Porque a gente não ia fazer o mal. Não ia ter o mal para nos tentar. Você está entendendo? Não ia ter o mal para nos tentar. Então, não tendo mal, não tem pecado. Não tendo mal, não tem o sentimento do pecado. Não tem a mazela do pecado. Então, as tribulações que nós sentimos hoje, a maioria delas, que muitas das vezes não permitem as pessoas se firmarem em Cristo, é porque elas não permitem o próprio Senhor Jesus Cristo ser participante dessa tribulação. Olha, o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 1, 3, 4, do 4 até o 9, se não me engano, ele diz que nós temos que ser participantes e nós temos que ser perseverantes. Por mais que seja doloroso, por mais que as situações que a gente passa, que a gente pensa que não vai conseguir, que a gente vai acabar chutando o pau da barraca, nós temos que entender que esses tipos de tribulação, elas vão passar uma hora ou outra. Você já reparou que já passou por tribulações? Alguns aqui já passaram por tribulações. Eu mesmo já passei por muitas tribulações. Que no primeiro instante, a tribulação vem e fica martelando na cabeça, o coração bate forte, aquele negócio esquisito, aquela coisa estranha, um sentimento diferente. Só que aí passa o tempo, você consegue suportar aquilo ali com paciência, daqui a pouco aquilo já não te tenta mais, aquilo já não mexe mais com o seu emocional, você está entendendo? Então nós temos que saber que Cristo nos ajuda a vencer isso, sabe? Você precisa ter alguém para você confidenciar as coisas, você precisa falar, sabe? O que você está passando.
Sabe, a gente precisa falar, olha, eu estou passando por isso, me ajuda em oração. Às vezes você não quer falar o seu problema em espécie, o que está te atribulando, passando da sua cabeça para a tribulação, o que está te atribulando, você não sabe, você sabe, mas você não quer contar. Até bem para mim, sou pastor, chega no pastor, fala, pastor, ora para mim, ora para mim nessa situação, porque eu estou passando por um problema eu estou passando por uma tribulação muito difícil. Então ora para mim. E aí a gente vai orando, e aí Deus vai agindo, Deus vai passando aí, né, a sua mão poderosa. E aí Deus passando a sua mão poderosa, aí a tribulação passa, e aí a gente obtém a vitória e se mantém firme na presença do Senhor. Nesse ano de 2021, não deixe as tribulações te parar. Não deixe as tribulações da vida te desanimar. Não deixe a falta de resultados jogar por terra tudo aquilo que você plantou. Não deixe a falta de resultado lançar por terra tudo aquilo que você almejou. Agora, acalme o seu coração. Fica tranquilo, Deus no controle de todas as coisas. Eu te garanto que tudo vai bem e tudo vai acontecer no devido momento e no seu devido lugar. Às vezes, nós nos precipitamos em algumas situações diante de Deus por não vermos resultados e queremos resolver com as nossas próprias mãos. Não faça isso. Espera com paciência no Senhor. Salmo 40, espera com paciência. Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele não esqueceu da sua história. Deus não esqueceu da sua vida. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Deus não esqueceu dos seus projetos. E por mais difícil que esteja, aguente firme. Aguente firme. Por quê? Porque quem te prometeu é maior do que a promessa. Quem te prometeu é maior do que a promessa. Sabe, a questão que muitas das vezes nós nos encontramos encurralados em um piairote da vida. Piairote significa beco sem saída. Igualzinho o povo do Egito, quando estava saindo, eles chegaram de frente ali para o Mar Vermelho, aonde tinha uma grande pedra, e ali tinha um beco que chamava piairote, beco sem saída. Então tem momentos que nós chegamos nesse piairote para frente, não tem como ir. Por quê? Porque está um mar ali, né? Não tinha como o povo atravessar. E atrás não tinha como voltar, porque os cavaleiros de Faraó estavam ali, pronto para matar todas aquelas pessoas. Então, se você voltar, você vai morrer no meio do caminho. Então é melhor você aguardar Deus. Sabe, logo nesse mesmo texto, olha o que Deus está colocando no meu coração para dizer. Nesse mesmo texto, aí está escrito lá assim, olha, por que clamas a mim? Digas ao povo que marche. Então tem momento que a gente tem que marchar. Tem momento que mesmo em meio às tribulações, nós temos que continuar marchando. Nós temos que continuar profetizando vida. Nós temos que continuar na fonte da vida. Por quê? Porque Deus, ele não esqueceu da gente. Deus, ele vai se manifestar. Sabe, igual o pastor Marcelo pregou domingo, uma palavra muito poderosa, ele falou acerca de uma coisa. Ele sabe, bem sei eu que o meu Redentor vive. E ele vive, ele vai se levantar por minhas causas e pelas suas causas. Ele vai arrancar as tribulações que nós estamos passando. Ele vai arrancar todas as nossas lágrimas, sabe? Irmãos, tem muitas lágrimas minhas que já caíram. E talvez muitas pessoas que me conhecem já pensaram assim, o ministério do pastor Washington faliu. Não sei o que, já não vai acontecer mais. Isso, irmão, aguarda em Deus. Ministério da igreja, missionário de Jesus Cristo é do Senhor. Eu sei que ele vai trabalhar no momento certo, sabe? E às vezes as pessoas que nos assistem de perto, muitas pessoas, eu não falo as pessoas da nossa igreja, mas tem muitas outras pessoas que nos assistem de perto, elas não dão nada para nós.
elas não dão crédito. Elas olham para a gente pensando assim, será que vão chegar em algum lugar? Agora creia. Creia que o Senhor vai nos levar em algum lugar sim. E olha, eu quero ter muito prazer, quero ter muito prazer de ver todas as realizações da sua vida acontecendo. Eu quero ter muito prazer de anunciar as boas novas acerca da sua vida. Eu quero ter muito prazer de ver Deus realizando os sonhos mais lindos na sua vida e na sua história. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitorioso e ser vitoriosa. Agora, você precisa acreditar, crer que Deus ele vai trabalhar no momento certo e na hora certa. Agora, essas tribulações que nós passamos e que estamos passando, isso é necessário para que a salvação ela seja impregnada dentro de nós. Para que a salvação nós venhamos ter certeza que nós não vamos arredar o pé, que nós não vamos desistir. Por quê? Porque há um lugar melhor do que tudo isso. Há outra situação melhor do que tudo isso. Então nós não podemos desistir pelas coisas terrenas. As coisas terrenas é de mínimo, irmão. As coisas terrenas é o mínimo. Agora, a salvação que é o essencial. Nós não podemos perder a salvação. Às vezes a vida nos leva a perder tantas coisas. Mas uma coisa que Deus não tira de nós, se nós formos fiéis a Ele, é a salvação. E eu creio que, além da nossa salvação, Ele vai acrescentar tudo aquilo que nós temos colocado diante dEle com sinceridade, com seriedade. Eu creio nisso. Amém? Eu quero orar por você que se encontra com qualquer tipo de tribulação, ou você está passando por algum chateamento, ou você está um pouco fraco, um pouco fraca, ou você pensa em seus sonhos, pensando, Deus, realize meus sonhos. Vamos apressar esse negócio, eu vou orar para Deus apressar esse sonho a ser concluído. Você crê nisso? Se você crer, vai ficar fácil. A Bíblia diz que o que é concordado aqui na terra será concordado no céu. Então, se você concordar com Deus, apressar os seus sonhos, seus projetos, os meus sonhos, os meus projetos, nós vamos conquistar tudo isso em 2021 e vai ser um ano próspero, um ano abençoado, um ano que Deus de fato vai fazer coisas maravilhosas. Amém? Eu ligo a minha fé com a sua agora para nós orarmos. Amém, Senhor Deus? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, meu Pai, com essas pessoas do outro lado, meu Deus. Pai, aí, ó Deus, está a tua filha Elza, que está aí, Senhor, nos assistindo. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, concluir, ó Deus, os seus sonhos, os seus projetos, as suas aspirações. Ó Deus, também, ó Deus, a Gabriela, ó Deus, e as demais pessoas que aí estão, ó Deus, que o Senhor possa concluir, Senhor, os seus projetos. Ó Deus, só o Senhor conhece o coração, ó Deus, de cada uma delas. Meu Deus, o Senhor sonda, meu Pai, o mais profundo do nosso coração. Ó Deus, e o Senhor sabe o que está enraizado lá no fundo do nosso coração. Eu abençoo, peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha tirar toda a tribulação do espírito, toda a tribulação da nossa carne. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nos mantermos firmes de pé, diante da tua presença, diante da tua mão santa e da tua mão poderosa. Ó Deus, que nós possamos concluir, ó Deus, o nosso chamado aqui na terra, que possamos nos manter firmes e fidelinos, ó Deus, à tua obra, que possamos continuarmos salvos diante da tua presença. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, meu Pai. Nós, ó Pai amado, precisamos das tuas mãos, operando dentro de nós e em nós em todos os momentos. Meu Pai, nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos deixar, nós vamos acabar perecendo. Nós sabemos, meu Deus, que sozinhos nós não daremos em nada. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos deixar, facilmente, ó Deus, o inimigo da nossa alma vai nos derrotar. Ele vai rir da tua obra, ele vai rir de nós, ó Pai. Deus, então, não nos abandone, não nos permita ficar só, Pai. A tua palavra nos promete que o Senhor não nos deixaria órfãos,
mas o Senhor, Deus, mandaria o Consolador para ficar conosco, ó Deus, para sempre, nos séculos dos séculos. Ó Deus, eu abençoo agora e peço ao Senhor, tira toda tribulação, todo cansaço físico, todo cansaço mental, todo cansaço espiritual desse irmão, dessa irmã. Revigora as forças dele, revigora as forças dela agora. Meu Deus, vai com a tua mão poderosa, aonde as minhas mãos não vai, as suas mãos vai, ó Deus. Aonde a minha voz entra agora em cada casa, meu Deus, faz uma obra extraordinária, faz uma obra poderosa, traz ânimo, fé, traz esperança, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Ao teu nome eu invoco nessa tarde, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha produzir, ó Pai, esperança, produz fé, produz, ó Deus, ó Pai, perseverança, produz longanimidade, que nós possamos, ó Deus, nos mantermos firmes no Senhor, acreditando em todos os seus propósitos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Você que pode, no Facebook, no Instagram, compartilha com alguém aí esse vídeo e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Você que pode estar conosco hoje mais tarde, nós estaremos aí no 7º culto do janeiro profético. Será culto poderoso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.